Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula desse nosso mini curso de neolinguagem. Vamos escrever aqui o título da aula. Esta é a aula número 6, que fala sobre demonstrativos. Demonstrativos. É isso aí. Então vamos lá. Mas antes vou fazer um comentário breve aqui sobre o final da última aula, que foi falado sobre APF, modelo APF. Daí pode ter ficado a pergunta de e se uma pessoa usa tipo todos os pronomes ou todos os finais de palavra? E bem, ela pode optar por falar por simplesmente falar todos, né? Todos os pronomes, né? Ou também tem como escrever, se for conveniente, né? Tem como escrever no próprio conjunto. Por exemplo, se ela prefere apenas, né, se ela prefere apenas o artigo definido a, por exemplo, só que daí pronomes é todos. Então ela pode escrever, por exemplo, qualquer, uma abreviação de qualquer e daí flexão qualquer também. Por exemplo, daí para então, se você falar, por exemplo, se o nome dessa pessoa for Ana, você vai falar a Ana, uh, ela está bonita é uma forma válida de se referir a essa pessoa aqui que tem esse conjunto de linguagem aqui. Né? Mas essa próxima aqui também essa próxima aqui que eu vou escrever. A Ana na verdade não está correto, né, Aliel? A inicial é maiúscula, né? É um substantivo próprio. A Ana, ele está bonite, por exemplo, se você falar a Ana ele está bonite, também uma forma válida, porque tá qualquer, né? Você pode colocar qualquer pronome. Então, se você substituísse ele também por Elu, né? Ou por Elai também estaria correto. Elai está bonite. E é qualquer flexão, né? Aqui é a flexão. Note que se aqui não fosse qualquer, você não poderia estar fazendo isso. Por exemplo, se a flexão fosse só A, por exemplo, daí teria que ser só bonita mesmo. Então isso é só para a gente lembrar que o APF praticar, então tem esse elemento que eu acho que eu tinha esquecido de falar, que é qualquer, né? Falando, né? Tipo, se não for necessariamente rotativo, se for qualquer, também você pode colocar um asterisco e se você preferir, tipo, menos, por exemplo, menos ele, por exemplo, qualquer menos ele, e daí, ou tipo, entre outros, qualquer menos ele, Elu, observações, tudo mais. Você pode sempre colocar essas observações com asterístico. Isso é bem prático. Então, é basicamente isso. E esse qualquer pode ser usado para qualquer um dos três elementos. Também pode ter artigo qualquer, assim como rotativo, né? Elemento rotativo, esse é o elemento qualquer. Então, perfeito. Então, agora a gente pode ir pro demonstrativos mesmo. O que são demonstrativos? Por exemplo, quando você fala, tipo, essa, você vai colocar que letra, né? Aqui é minha amiga. Como é que você vai falar, né? Daí depende, né? Tem várias maneiras de colocar, de saber qual demonstrativo, né? Se vai ser esse, se vai ser essa, se vai ser su, se vai ser esse, como é que vai ser, né? Sem saber o pronome, ou a flexão ou nada, não tem como saber, não dá para definir. Então, você não tem como utilizar demonstrativos se você não conhece o tratamento pessoal da pessoa. Por isso que a gente tem demonstrativos, né? Um elemento é uma classe gramatical aí, né? São pronomes demonstrativos, na verdade, né? Então vamos até escrever aqui, né? São tipos de pronomes, né? Mas não são os casos retos, né? São pronomes demonstrativos. Quando, tipo, geralmente, pra você lembrar o que é, você pode lembrar que demonstrar, tipo, é como se você apontar. Você aponta pra pessoa e fala, essa aqui é minha amiga.
né? Então, são pronomes demonstrativos, né? Exemplo, né? Então, vamos só para deixar aqui um exemplo, vamos colocar que essa pessoa usa isso. Isso aqui é minha amiga. E tem também outros também, né? Tem a Aquael ali é Aquael ali é Divi. Aquael ali é Divi. Daí aqui é outro pronome, né? Que geralmente é aqua, aco e o pronome do final, né? Então tem vários demonstrativos. Mas como saber o demonstrativo? Tem duas maneiras. Tem duas maneiras de se montar demonstrativos. Vamos colocar aqui como como né, como montar demonstrativos. Tem duas maneiras. Vocês lembram que para as contrações tipo para, por, a, as contrações dessas preposições com artigos definidos tinham duas maneiras? Tinha que eu sugeri, tem a maneira com artigo, né? E a maneira com artigo definido em si e a maneira com a flexão em si, né? Dado o conjunto APF, né? E aqui nos demonstrativos a gente vai ver que tem duas maneiras também, com dois elementos diferentes do conjunto. Né? Então vamos ver. Vou escrever aqui duas maneiras. Números têm gênero também. Números concordam com gênero. É assim. E caso vocês não saibam, com a flexão E seria dois. Ou tipo, insira a flexão aqui. Né? Insira a flexão. Seja x a flexão. Daí vai ficar dux. X. Mas como montar? Duas maneiras. Tem com a flexão, que é a primeira maneira que a gente vai ver. Com a flexão. Sabendo a flexão, né? Tipo, por exemplo, se você sabe que você não sabe artigo nem pronome, mas sabe que a flexão da pessoa é o. É comum você assumir que pronomes demonstrativos vão ser esse, este. Não, desculpa, eu vou deletar aqui. Vão ser este, esse e aquele, não é? Quando a pessoa usa a flexão o. Ué, mas isso aqui tem flexão E, Aliel. Não, lembra que a flexão O concorda com as palavras o, ele e o, né? As palavras, pelo menos as palavras que na gramática normativa utilizam o gênero associado ao ele e o. Então, por exemplo, a palavra ele também está associada nesse gênero normativo. Então, tem essa associação e por conta disso acabam sendo associadas as palavras. Não estou falando necessariamente que toda pessoa que usa flexão o vai usar pronome ele. Estou falando que na gramática normativa esse é o pronome associado. Isso, exatamente. Então, esse, aquele. Se a pessoa usa a flexão né, em vez de colocar no modelo APF, vamos só colocar de flexão mesmo. Tipo, assim, ó, por exemplo, colocar flexão O. E se a pessoa usa flexão A? Daí vai ficar. Só para não me preocupar aqui, porque eu não tô querendo falar que usa pronome ele, necessariamente. É só para exemplificar, né? Daí vai ser. Daí você adivinhou. Vamos só pra ficar bonitinho, bem bonitinho. A gente vai colocar as flexões coloridas. Legal, legal, legal. E esta, você adivinhou, essa e aquela, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, o pronome, que o conjunto, um dos conjuntos de ila é a ila a, só que ela prefere apenas o demonstrativo aquela, pois ila disse que utiliza os demonstrativos com base na flexão. E eu acredito que por conta disso aquela seja mais associada à flexão A. Lembrem-se, teve uma observação que eu falei na aula que eu mantenho em todas as aulas.
na neolinguagem não existem regras definitivas, existem convenções, entre aspas, coisas geralmente utilizadas, mas nada é tipo, não, todas as pessoas vão usar assim. Isso são apenas sugestões ou coisas que geralmente se usam, né? Geralmente. Né? Daí com a flexão E, como é que fica? Então, também não tem consenso para a flexão E, então vou colocar uma sugestão que eu vejo, tá? Eu vejo, pelo menos, as pessoas que eu conheço utilizam esses demonstrativos aqui com base na flexão E. Meio que um demonstrativo standard da flexão E, que é est, né? Você coloca o IE daí. Né? Esse uso de IE também é comum em outras flexões. Eu posso até dar uns exemplos depois para facilitar. Est, S. Eu uso esses demonstrativos, inclusive. Eu aceito esses demonstrativos com a flexão E. Est, S e. Daí aqui na parte do aquel eu não sei, tá? Mas eu diria que fazendo sentido seria isso aqui. Aquele. Pra fazer. Mas geralmente o último demonstrativo, essa coluna aqui de acu mais o final, aquel mais o final, geralmente não se usa flexão. Geralmente. Geralmente. Tá? E geralmente se usa como pronome. Mas lembrem-se do caso dessa pessoa que usa ila que ila usa tipo com a flexão, né? Então por isso que eu falo que é geralmente, não é sempre. É geralmente. Geralmente. Tá, perfeito. Lembre-se, vamos só para deixar claro que são sugestões. Sugestões. Eu gosto de não me incomodar, né, com generalizações. São sugestões. Sugestões. E daí com final U, por exemplo, flexão U. É, intuitivamente, né, ficaria estu, essu, né, essu e, e aquelu, né. E se fosse flexão I? Vocês adivinharam. Pode repetir e colocar uma flexão I. Efida vai ficar efi, né? Não, vamos. Que preguiça é essa, Liel? Que preguiça é essa? Esse. Este. Não, como vai. Para a gente se habituar com umas outras flexões, né? Não ficar sempre só vogais, vogais, vamos colocar uma flexão if. Se fosse a flexão if, seria estif, 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 aquel, aquelif. A flexão C em inglês. KKKKK. Essa risadinha aqui eu herdei de Youtiel. KKK. Tá. Perfeito. Vamos agora ao próximo caso. Tem a próxima maneira, né? Essa foi a primeira maneira, que é por flexão, mas tem também outra maneira, que é por pronome. Lembram que antes era por artigo ou por flexão? Agora é por pronome e por flexão. É a primeira vez, eu acho que a gente vai usar o pronome como uma base para a gente determinar, para a gente fazer, entre aspas, o demonstrativo. E essa aqui, essa maneira aqui, ela foi, se eu não me engano, foi proposta por Youtiel, né? E Ilo tem uma página, né, no blog de Ilo, que se chama Alternative, eu acho, se eu não me engano, que faz exatamente isso. Eu posso até colocar na descrição. Eu acho que eu vou colocar na descrição, sim. Que a gente baseia no pronome, né? Então, se a pessoa usa o pronome, por exemplo, se ela usa o pronome ela, então você sabe, né? Esta, essa e aquela. Eu acho muito difícil uma pessoa usar o pronome ela e não aceitar esses demonstrativos. Mas quem sabe, talvez não tenha, não sei.
Mas geralmente aceita-se. E o pronome ele, você adivinhou também. Esse, este e aquele. Agora eu pergunto para você. Você percebeu alguma semelhança entre o pronome em si, o formato do pronome e os pronomes demonstrativos? Por exemplo, ela. Eu pronuncio ela, pelo menos eu, né? Pronuncio ela com E aberto. E todos os demonstrativos também pronunciam com E aberto, né? Todos os demonstrativos, ambos demonstrativos esta e essa, por exemplo. E o demonstrativo aquela, também com E aberto aqui. E pro pronome ele, eu pronuncio com E fechado. E também esse, este e aquele. Então a ideia é você enxergar um pronome aqui. Enxergar o pronome aqui. O ela tá aqui. Ela tá aqui no final. O ela tá aqui também. Você tem o E e o A de ela. E daí você adiciona esse SS. E o ela também tá aqui. O ela tá aqui também, só que em vez de ser o L, é um ST. Então a ideia de OTL foi meio que transferir isso para outros pronomes. Por exemplo, para pronome, para neopronomes. Por exemplo, para o neopronome elu. Se a pessoa usa neopronome elu, ela pode ou não, né? Mas acredito que geralmente aceita-se demonstrativos tais como é que ali eu cometi um equívoco, né? Eu troquei a ordem. É isso. Tem aqui, estu, aquelu. Daí notem o seguinte, aquelu tá aqui, elu tá no final, né? O pronome elu. E aqui eu também vou apagar pra gente ficar bem, se esclarecer bem. Enfim. Aquela, aquele. Daí pra ficar bem top, ficar bem didático, porque é assim que tem que ser. Esse é o jeito que eu gosto de dar aula. Nossa, aqui ficou um caos, hein? Vou colocar um SS aqui. Tá, então aqui seria E e A de ela. Isso, exatamente. Agora tá ficando isso. Agora eu tô gostando. É isso aí. Boa ali. Boa ali. Então, estu, esu, aquelu. Os pronomes demonstrativos associados ao pronome lu. E tá, e agora se fosse um pronome mais que não começa com E, por exemplo? Ficaria como? Se fosse o neopronome ele, por exemplo. Daí você adivinhou. Como aqui tem o E do pronome, você vai alterar para a primeira letra, primeira vogal, e vai colocar aqui a primeira vogal, I. Daí agora você coloca ST. Daí agora você coloca a última vogal. E fica IST. Daí, para os outros, você adivinhou também. Parabéns. É isso mesmo. É if, né? If e Aquile. Aquile me lembra calcanhar de Aquiles. KKK. Só uma piadinha, tá? Não leve pro pessoal, é só uma brincadeirinha. Eu não. É. Uma brincadeirinha, assim. Só pra dar uma risadinha. É. Eu não tenho nada contra, assim. Realmente é só uma piadinha. Tá, tá bom. E daí tá, e agora se fosse outro? Se fosse. Notem, uma coisa que IoTia utiliza é ILO. Pronome ILO. E daí ILO estrategicamente usa assim os demonstrativos, porque de acordo com esta regra de ILO mesmo, vai ficar, vocês vão ver. Será que vocês conseguem adivinhar quais demonstrativos que vai ficar? Tente adivinhar aí. É isso mesmo, ficam os demonstrativos isto, isso. Aqui eu me equivoquei. Isto, isso e aquilo.
que são exatamente os demonstrativos impessoais, né? Quando você aponta geralmente para objetos, né? Ou para situações, né? O que que é isso? O que que é aquilo? E daí IOTL aceita esses demonstrativos e estrategicamente, né? Utiliza ILO exatamente para ter esses demonstrativos. Eu acho isso bem interessante mesmo. Tá, e se fosse um pronome mais diferentão, no sentido de não começar com vogal, sei lá. Não, perdão, que não terminar com vogal. Por exemplo, se fosse S. Não, desculpa, el, pronome el. Seguindo essa regra, como você tem uma vogal e você não tem vogal aqui, você não tem nada aqui. Então você repete essa tatuada. Você tem a vogal e não tem mais nada, só coloca o est. E se fosse. E daí aqui pro outro, daí você também repete a toada. A primeira vogal S, né? Em vez de L, S. E aqui você faz aquel. Aqui é só colocar o pronome no final aqui, daí não tem jeito. Aqui não tem erro. Quer dizer, tem erro se você utilizar isso para aquela pessoa que eu falei, né? Que usa ila, mas não usa aquila. Né? Então, porque ila usa flexão, né? Com base no demonstrativos. Né? Então, mas assim, eu uso o pronome el, só que eu não aceito, eu tecnicamente não aceito esses demonstrativos aqui. Então, por isso que eu não aceito, mas também não me ofendo, né? Mas eu não aceito, eu não aceito esse, tipo, eu não utilizo, né? Eu não me identifico, né, com os demonstrativos. Porque eu pessoalmente prefiro neopalavras, né, neopronomes que estejam de acordo com a concordância, como é que eu posso dizer? De acordo com palavras que já existem, tipo, na língua portuguesa, porque geralmente não existe, tipo, palavras que terminam com dois S's ou com ST na língua portuguesa. Mas eu não tenho nada contra, assim, realmente nada contra, é só uma questão mais pessoal mesmo. Daí, em vez de usar, então, mas eu uso aquel, por exemplo, eu não uso esses dois mesmo, eu uso aquel. Mas em vez de usar est e s, eu uso da ficção daí. Eu uso pro demonstrativo equivalente a el, eu uso est e s com ie. É. E agora se fosse outro. E daí se fosse um pronome que começa com consoante lê, o pronome lê. Como é que ficaria? Daí você adivinhou também. Você faz o mesmo processo, só que daí é o contrário. ST, e daí o final, né? ST, né? Isso aqui já entra em território duvidoso. Eu nunca pensei nisso antes. Tô fazendo só de mais de curiosidade, mas ficaria assim. Se eu seguisse essa lógica, ficaria assim, né? Aculei. Aculei. Se aculei. Mas esses aqui é. Isso aqui é mais sugestões. Os de cima são mais usados mesmo. Esses aqui são mais sugestões. Até porque nem eu mesmo uso, né? Mas é mais ou menos assim. É essa toada. E a ideia é ler isso aí de OTL que é bem legal. E daí agora só um comentário com essa flexão IE que eu falei que eu ia falar, né? Por exemplo, palavras geralmente no plural, né? Mas pode ser também presente, mas sei lá. Por exemplo, se você tem professor, né, com a flexão o, e o plural é professores, né? E daí como é que ficaria com a flexão e? Daí, pela regra que vimos, né, do final vazio, ficaria professori. Mas e daí o plural? Ficaria professores também? Porque é exatamente o mesmo plural da flexão o. Então, para contornar isso, uma das sugestões é fazer o seguinte: você, em vez de colocar i, você colocar ie. Daí você coloca professorias. Daí, para ficar de acordo com a norma culta, no sentido de seguir as regras de acentuação e tudo mais, você coloca um acento aqui. Então, pode ser acento circunflexo, né? Mas como se você falar rápido assim, professores, parece bastante professores, você pode optar pelo acento que altera a maneira como você falaria
na normativa. No caso, acento que altera, para mim, seria o acento agudo. Porque eu falo professores com o fechado, e daí no plural, para flexão E, eu posso falar professores. Então, essa alteração de E para IE é bastante comum na flexão E. E era isso mesmo. Muito obrigado. Tenha uma ótima vida.